querida Sandra já está chegando. Seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada. Alegria. Acho que todos já conhecem a nossa querida Sandra, né? Essa palestrante tão encantadora, que toca profundo os nossos corações. Uma educadora, né? Que vem trabalhando a educação moral, a educação espírita há tanto tempo, estudiosa, não é? Não só da educação como doutora em educação, não é? Mas é também essa divulgadora da educação espírita. Então seja muito bem-vinda, Sandrinha. Um abraço bem forte no seu coração. Muito obrigada, é uma alegria participar desse evento. Nós estamos, né, vivenciando ultimamente as mídias as mais variadas. Hoje eu recebia uma cobrança, né, de um amigo muito querido lá de Pernambuco. Cadê seu Instagram? Cadê seu Face? Eu estou saindo da caverna. Mas eu vou providenciar essas coisas, viu? Vamos lá. Estamos aqui nessa experiência nova para mim pelo Instagram. Vamos lá. Isso mesmo. É isso que a gente estava até falando, Sandra, não é? Como nesse momento em que estamos em recolhimento social, né? Estamos recolhidos aos nossos lares, aqueles que estão podendo ficar em casa, não é? E se faz necessário a gente pensar e repensar algumas questões, né? E Kardec, Sandrinha, na Gênesis, quando ele começa a falar, né, que os tempos são chegados, né, ele faz uma grande reflexão, para que a gente possa, inclusive, entender esse momento peculiar que nós estamos passando. E é interessante que é um momento onde é o planeta, né? O planeta como todo. Então, no ponto 1, Sandrinha, eu queria que você nos ajudasse a pensar, a refletir sobre isso. Kardec diz que a humanidade terrestre está encarando seus processos de evolução nos dias atuais quanto ao aspecto de sua efetividade. E isso pode ser lento ou gradual, ou de forma brusca, né? Como é que você percebe esse momento que Kardec coloca dessa forma, né? Já há mais de 160 anos, e é tão, nesse momento tão, assim, evidente para nós, né? Mas como é, efetivamente, que processo é esse? Como é que está dando esse processo? Será que é gradual? Será que é lento? Ou está sendo de uma forma mais brusca? O que é que você nos ajuda a pensar, a refletir sobre isso? Você coloca perfeito, né? Na verdade, nós aproveitamos esses espaços para pensarmos juntos, né? Refletirmos juntos, porque são muitas informações, são muitas ideias, circula muita coisa, inclusive na nossa rede social espírita, tem coisa que é só Jesus, né? E Kardec se revolvendo no túmulo. Mas vamos lá. Então, nós hoje ouvimos falar muito, e muita gente fala mais recentemente, acerca da transição planetária. Mas se a gente for olhar direitinho, Jesus já falava na transição planetária. Porque, em verdade, nós vivemos permanentemente em transição e em mudança. A existência, a reencarnação, nada disso é parado, nada disso é estático. Então, nós vivemos numa dinamicidade evolutiva, e podemos dizer assim, com espaços mais ou menos longos e tempos mais ou menos longos, a depender dessa própria necessidade evolutiva. Então, Jesus, no sermão profético, por exemplo, diz: quem estiver em cima não desça, quem estiver embaixo não suba. Ou seja, ele fala dos famosos ais, né? Então, nós podemos dizer, com Bezerra de Menezes, com Viana de Carvalho, que nós estamos numa dessas fases de ais, né? E quando Kardec publica a Gênesis em 1868, ele também vai nos falar dessa transição. Essa transição que está muito bem colocada na obra Gênesis. Como é uma obra que poucos leem, até entre nós, ela merece e exige que nós tenhamos, vamos dizer assim, uma preocupação de uma leitura mais acurada, mais refletida, né? Aqui, só um minutinho, estão dizendo que o som está com eco. Eu não sei se é daqui ou se é daí.
Eu acho deve ser o seu, Sandrinha, que está com Aí eco. danou, aí danou. Tá muito alto o seu som? Eu não Pode sei. ser um local. Pode ser Mas um vamos local. lá. Mas está som dando para entender. Reverberando, dizem aqui. Oh, meu Deus Pelo menos eu estou compreendendo o que você está falando tranquilamente. Eu sou um analfabete. Aqui está dizendo baixar o celular. Eu vou procurar onde é que baixa. Porque o meu é de um jeito, o da filha é de outro jeito, e cada um é de um jeito. Sandrinha, tem algum outro celular perto de você? Não. Não. Então. Tem? Pronto. Tem que ficar separado. Tem que ficar mais separado, porque senão fica dando eco. Pode ser isso. Pronto, melhorou? Melhorou! Opa, então é o bicho aqui que está atacado. Então, quando Kardec ele publica a Gênese, no capítulo 18, que é o último capítulo, então nós encontramos de fato algo muito positivo, que é a explicação de como se dá, né, como deve se dar esse processo. Então, isso é muito bom. Muito bom entendermos que pode acontecer cataclismo sem problema, porque o próprio planeta é um ser vivo, né? Está também em processo. Mas que essa grande transformação é no plano moral. Né? E aí a gente pode responder o seguinte a você, a partir dessa primeira questão. É que a maneira como as pessoas elas veem isso, isso é muito complicado. Né? Porque vai depender muito. Vai depender das posturas, das filosofias, das orientações religiosas que a pessoa tem. Né? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, os indiferentes. Os indiferentes que acham que tudo é normal. Né? Estão dizendo que ainda tem eco, né? Sandrinha, estão dizendo aí. Bota mais longinho esse negócio. Melhorou? Um diz que melhora, outro diz que não. Gente, porque eco. O som está horrível, pois é, aí não posso fazer nada. Vamos lá. Mas eu estou com eco, mas está dando para compreender. Uns são indiferentes, como nós dissemos, né? Nós temos os chamados inquietos. Os inquietos, ansiosos, ficam perguntando o que está acontecendo. Hoje morreram tantos. Eu tenho um na família que todo dia me dá notícia de quantos morreram. Todo santo dia. Nós temos os pessimistas, aqueles que dizem que é o fim do mundo, que é um castigo divino. Mas nós temos também um grupo que é, com todo respeito, são os românticos. Aí alguém pode perguntar, romântico? Sim. Tem um povo que acha que com 15 dias, um mês, um ano, está tudo renovado. Que a gente já virou regeneração. Né? Então, parece de tudo que você possa imaginar. Então, aí. Mas nós temos os realistas e os otimistas. Né? Então, isso significa o quê? Que nós temos aqueles que entendem que o processo ocorre, nós não temos ainda os elementos plenos para compreender a totalidade da situação, mas nós sabemos que está acontecendo agora não a chamada mudança gradual, que é o próprio livro dos Espíritos coloca, mas nós temos, nesse momento, uma aceleração. Saímos de um carro normal para um Fórmula 1. Pronto, está no Fórmula 1, né? E é por isso que não é parcial, realmente. Nesse momento não é parcial, e é planetária. Verdade? Então, nós temos uma colocação do Espírito Arago, não sei que ele tem acento, uma mensagem aqui na Gênesis, em que diz: quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Então, nós estamos realmente num momento, vamos dizer assim, de transformação, numa transição, é rápido, né? E é um processo seletivo, de alguma forma, também.
estamos vivenciando aí a pandemia, mas estamos vivenciando um momento único na história da humanidade. E nós devemos nos sentir privilegiados, porque nós estamos num momento e daqui a muitas encarnações nós vamos estar nos preferindo a esse momento aqui. Verdade, Sandrinha. E eu fiquei pensando quando você... Estão dizendo que o microfone está vazando som. Eu não sei como é isso, vazando som. Exatamente. Ai, essa é ótimo, vazando som. Eu vou pedir ajuda aqui aos meus colaboradores. Ajuda dos universitários. Muito bem. Sandrinha, tu tem fone de ouvido? Mulher, eu estou no telefone da minha filha. Ah, tá. Tá certo. Porque o cachorro daqui tem um nome de Luke Skywalker. E eu descobri que ele é Darth Vader. Ai, meu Deus. Vocês aí vão escutar o cachorro. Depois ela saiu. Ah, tá certo. Tudo bem, vamos fazendo. Vamos lá. Veja bem, isso que você estava dizendo é muito interessante, porque essa questão das pessoas que ficam fantasiando também esse momento, não é? E que nós precisamos enxergar essa realidade até para que efetivamente a gente entenda o que está acontecendo, né, Sandrinha? E como você disse, é um movimento global e que nos atinge a todos para que a gente possa repensar as nossas condutas. E aí, no ponto 5 e 6 da Gênese, Kardec diz que o homem já tem conquistado incontáveis progressos no campo da inteligência. Né? É tanto que a gente está aqui, nós duas, falando aí para a Paraíba, para o Brasil, quiçá até para o mundo ao mesmo tempo, não é? Então, na inteligência, né, o homem conquistou muitas coisas, nos diz Kardec. E resta ainda um imenso progresso a realizar. O que você nos ajuda a pensar que progresso é esse que ainda falta? Né? O que ele quer dizer com isso, Sandrinha, para a gente? Em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que estão mandando as suas mensagens. Beijo nos corações de todos aí. Nós estamos vivenciando um momento que costumamos dizer é um momento de avaliação. É um momento muito grave, né? O querido Simão Pedro diz que não é isolamento social, não é recolhimento social. Para a gente meditar, para a gente rever, inclusive para que a gente possa visualizar o próprio passado, ou hoje também o presente, com vistas à construção de um futuro que espera seja melhor. O Kardec já dizia naquela época, nós já fizemos grandes caminhadas na direção de um progresso intelectual. Mas acontece que no Livro dos Espíritos nós encontramos uma expressão que é assim, progresso completo. O progresso completo envolve inteligência e envolve sentimento, razão. Então, é esse progresso completo, que significaria, na expressão da obra básica, progresso intelectual e progresso moral. Então, já desde aquela época, o progresso intelectual vai não só naquela época de Kardec, mas em todas as épocas. Basta o homem ter uma dorzinha, ele quer descobrir o remédio. Basta desejar ter alguma coisa material, ele vai desenvolver também, ele vai buscar. Então, curiosidades, desejos, dificuldades, tudo isso ajuda a promover exatamente o progresso intelectual. Mas Kardec se refere a um outro progresso, ao progresso que nós devemos buscar para que reine entre nós caridade, fraternidade, solidariedade. Ou seja, olha a expressão extraordinária de Kardec. Ele usa a expressão bem-estar moral. Porque a gente está muito atrás do bem-estar material. É verdade. Mas é só a gente olhar as estatísticas das grandes nações consideradas nações paradisíacas sob o ponto de vista do progresso material. Altos índices de suicídio, abandono dos idosos, crianças se suicidando, adolescentes se suicidando, drogadição. E aí? Então não é só bem-estar, mas devemos buscar também esse bem-estar material, buscar moral.
E o bem-estar moral Sandrinha, está mudo, Sandrinha, não estou conseguindo te ouvir. Sandra. E aí, Fernanda? Sandrinha, acho que tu tem que sair e entrar de novo. Tá sem som, ela. Tá sem som. Veja aí. Algum aplicativo estava ativo no celular de Sandra. Tá sem som. Aí entra novamente, quer ver? Sandra, vê se Sandra sai novamente. Recomende reconectar. Novamente, que aí pode ser que recupere. Queiroz, vem cá. Sim, aí você vai na... Ela não saiu ainda não. Ai. Saiu. Veja se... Olha o link, veja que parece... Aí, vai. Não, vai. Olha a gente querendo estar aqui, liga. Veja se volta aqui. Gente, ao vivo é assim mesmo, né? A gente está de casa, a gente pede ajuda aqui ao companheiro para auxiliar, né, Sandrinha? Então, você é a sua filha, então aqui é um bate-papo entre amigos e é isso mesmo. Vamos lá. Então, Você estava falando justo. O progresso moral é um progresso mais difícil, em razão principalmente dos esforços pessoais. Nós temos que fazer um esforço pessoal para nos modificarmos. Então, nós estamos desafiados. Está muito baixo, não? Não, tá bom, eu tô ouvindo bem. Então, nós estamos vivenciando uma necessidade dessa avaliação a qual nos referíamos, né? Para poder identificar o que nós estamos precisando, o que nós estamos evidenciando enquanto comportamentos, né? Enquanto o que é que nos move. Então, tudo isso é fundamental para que nós possamos começar aquele outro processo, que é o processo de autoconhecimento. Então, esse processo de autoconhecimento, ele, naturalmente, ele será cada vez... Melhorou a ajuda aí tecnológica. Ajuda dos universitários. Oh, coisa boa. Ainda estão dizendo que está dando duplicidade de som, não foi? Não, mas acho que é antigo. Tá ótimo. Está dizendo agora que o meu... Agora dando. Tá bom, tá dando tá retorno. bom, tá ótimo. Não, isso era antes. Agora tá ok. Tá ótimo. Não? Às vezes é. Então, vamos lá. Olha, então, estão dizendo que tá ótimo, Sandrinha. Arrasou. Nós precisamos, então, desenvolver todo esse processo de autoconhecimento, que é a chave do progresso individual. Então, progresso moral, só progresso individual, autoeducação, autoiluminação. Somente para a gente lembrar, e aí eu evoco exatamente o Leon Denis, que diz assim: nós queremos uma sociedade nova,
Então, homens novos. Homens novos somente através do processo educativo, não é? Então, progresso moral é a esse progresso que Kardec ele se refere, dessa necessidade, além do progresso intelectual, o progresso moral. Perfeito, Sandrinha. E você trouxe aqui alguns pontos muito importantes, né? Que é o momento da gente fazer uma avaliação. É um momento da gente fazer um esforço pessoal. Nossa visão, nosso olhar para essa educação moral nos lares. É pensar, fazer essa avaliação, como você está dizendo aí, né, para que o que a gente possa, nesse momento, também mudar, né, o que a gente pode incluir, né, na nossa convivência em família, para que a gente possa fazer esse esforço que é pessoal e ele também se estende ao coletivo, esse coletivo mais próximo a mim. Não é à toa, não é que Kardec coloca que será geral. E aí no ponto 7, que é muito interessante a gente pensar, ele diz que essa mudança, né? Kardec diz que essa mudança, ela é radical. Eu achei muito interessante, viu? Isso. Ele diz que é radical e que só pode realizar-se com comoções, um movimento universal que coloca em ponto de relação. Podemos fazer, Sandrinha, com os acontecimentos atuais. O que ele quer dizer com comoção? Olha, em primeiro lugar, vamos para a palavra radical. Radical é pela raiz. Então, isso significa que a gente não vai... Por isso que eu disse que tem os românticos, que acham que tudo vai se resolver daqui a 15 dias, um mês, um ano, enfim. E não fazem a leitura crítica da realidade. E, obviamente, a nossa própria leitura a gente precisa fazer. A gente não consegue mudar tudo. A gente tem um esforço, mas a gente tem os hábitos arraigados. Que educação é formação de hábitos. Então, ao longo das nossas experiências, carregamos hábitos nocivos, né? Não saudáveis. Então, esse processo de educação, a gente vê logo agora, no momento da quarentena. Há pais que estão absolutamente enlouquecidos. Então, tem gente que não está conseguindo sobreviver, tem gente que está precisando de acompanhamento, quer esganar os filhos, esganar os pais, e assim vai, né? É a nossa condição. Diz que aumentou. Aqui no Rio Grande do Norte, na Paraíba não. Mas aqui no Rio Grande do Norte, né, nós temos, então, o quê? Nós temos aumento de violência doméstica, na China, aumento de divórcio. Então, na Espanha, crianças absolutamente trancafiadas. Agora, essa semana é que eles vão liberar para dar uma caminhadinha rápida na calçada de casa. Então, nós observamos uma necessidade muito grande de reflexão da nossa própria educação. Nós, os tios, vivemos na busca de educar os filhos, os sobrinhos, os netos, mas o primeiro passo é o nosso processo de autoeducação. Então, essa educação moral a que se refere Kardec, né, ela precisa ir pela raiz. E pela raiz é lutar contra o grande mal, o grande problema está lá no Livro dos Espíritos, o egoísmo. Ô, Sandrinha, teve até uma pessoa que disse aí, eu estou marido, olha só a situação. Que desgraça. É melhor ficar, viu? Porque depois, né, ele fica na terra regenerada. E tu vai embora, aí o negócio não dá. Então, é preciso que essa educação, dizia Kardec, não seja livresca, né? Que ela se baseie nos nossos esforços de quê? De exemplificação. Pela formação nossa moral, pela busca de uma formação nos nossos filhos, de uma personalidade que leve em conta o quê? A visão imortalista, a visão reencarnacionista, o sentido do ser perfeitos. Nós precisamos e necessitamos entender isso que Jesus nos disse, está lá no Sermão do Monte, Mateus 5,48, nunca esquecer. Ser perfeito é o nosso objetivo. Precisamos estimular em nossas crianças, desde cedo, o autoconhecimento, a meditação, a inserção em atividades que sejam atividades promotoras do bem, da solidariedade, né? Que leve a nós e aos nossos
dos netos, sobrinhos, né, ao ensejo da prática verdadeira do bem. Então, é preciso que esse momento estivesse conosco, foi preciso. Nós precisamos disso. Recorrentemente, Bezerra, desde 96, nos alerta para isso aí. Quando a gente lê as mensagens do Bezerra no Brasil e fora do Brasil, ele fica falando o tempo todo do que vai acontecer. Ele só não deu o nome, coronavírus, pandemia. Mas tudo ele assinalou como uma necessidade de comoção. Nós nunca vivenciamos uma situação dessa, nunca. Então, nós estamos tocados, né? E essa sensação que nos acompanha não deve ser uma sensação negativa, ter uma sensação pessimista, mas deve ser aquela sensação que o tempo está correndo, né? Aquela sensação que os discípulos de Jesus tiveram no barco no momento da tempestade, conforme narra Marcos, Mateus. Sandrinha. Oh, meu filho, foi um bicho que caiu. Eu falei, Acontece. Eu falei que o bicho caiu. Então, é o seguinte, na hora da tempestade, foi o que aconteceu, Jesus parecia dormir, os discípulos com medo acordaram ele, e ele fez uma colocação muito importante e vai indagar. Né? Por que vocês estão medrosos? Para nós, né? Por que nós somos tão medrosos? E em seguida ele dá ordem, né? Aos ventos, ao mar, né? E diz para eles, numa pergunta que fica para nós nesse fim de encontro, meio tumultuado, mas a gente está na tempestade. É isso mesmo. Por que não tendes ainda fé? Então fica para nós, por que nós não temos fé? Porque não acreditamos que este barco chamado Terra tem um timoneiro, o timoneiro é Jesus. Então sigamos buscando o melhor desse momento nas nossas vidas, refletindo, aproveitando o recolhimento social, lendo, né? Vamos ler, vamos refletir. Eu nunca fiz tanta live na minha vida, nunca fiz tanta palestra na minha vida. Ai, meu Deus do céu, né? Escrever, e solicitações. Então, vamos aproveitar esses momentos, porque esses são momentos decisivos. Usar realmente a família, né? Usar o ato não só para fofocar, mas para socorrer os nossos irmãos. Quem é que está depressivo? Quem é que está triste, né? Então, usar tudo que nós pudermos usar para fazer o bem. Esse é o nosso desafio nesse momento. Isso. É tão interessante isso que você traz, né, desse momento, esse significado, isso, né? Por isso que ele fala que é radical, e ele coloca radical com comoção, né? Então, a sabedoria, né, da forma que Kardec, como pedagogo, como educador, como você, né, tem essa noção dessa importância, né, do movimento que precisa ser na raiz. E aí, algumas pessoas colocaram que existe, né, de dor em todo o planeta. Só que, nesse momento, ele está perto a mim. Porque, às vezes, é lá no outro país e eu não... até me comovo, né? Mas eu não sinto com tanta força. Então, por isso é na raiz. Porque todos nós estamos movidos e comovidos. Exato. Está batendo a nossa porta. A nossa porta, Sandrinha? Pois é. A gente tem hora que a gente fica agoniado. Quero bater perna, eu quero sair, eu quero ir para o shopping. Né? Exato. Preso. Né? Isso é bom. Isso é um momento de educação, de autoeducação, de companheirismo, né? Denúncia, né? De ampliar os nossos horizontes de compreensão da vida. Eu não entendo tudo, estou procurando entender e estou procurando encontrar uma certeza de que nesse momento, por mais difícil que seja, eu tenho que encontrar a minha posição para fazer o melhor. Verdade. E aí, uma pessoa até colocou aí, que eu achei interessante, nesse momento em que nós estamos recolhidos socialmente, nós também estamos tendo a oportunidade de dar valor a pequenas coisas do nosso dia a dia, que antes, pela loucura da rotina, de tanta coisa a fazer, às vezes a gente não dava, que é a simplicidade das coisas, né? Porque a gente fica muito envolto às aparências,
não é? As nossas máscaras sociais. E nesse momento, a gente Eu vou ter que precisa ser assumir o que mais vai- simples possível. Vou ter que assumir os cabelos grisalhos. Exatamente, né? Então, como esse momento é peculiar, como você falou. É peculiar, Como perfeito. esse momento está trazendo para a gente, por mais que a gente... É tão interessante, Sandra, eu percebo, sabe? Por mais que a gente ache que não, ou que a gente nem queira, a gente está sendo forçado a pensar. O que é essencial? O que é que eu estou perdendo tempo? Né? A que eu estou valorizando na minha vida? E agora? Essas coisas todas que eu tenho. Porque, né, nas tecnologias, em tudo que a gente tem aí do bem-estar material, isso faz necessário que a gente pense no moral. Então, não tem outra forma da gente pensar nesse moral do que, como você bem disse, a gente fazer esse esforço pessoal, não é? Esse entendimento. Perfeito. Não é? Aí, outra coisa que eu acho importante, Sandra, que mesmo sabemos, não podemos ser ingênuos, eu acho que a sua fala é fantástica nesse ponto, porque a gente não pode também fantasiar que vai ser de uma hora para outra ou que as coisas vão se transformar em mas é um esforço. E esforço requer persistência, não é? É a gente sair daqui. Enquanto nós estamos todo mundo isolado, a gente está tudo pensando, ai meu Deus, ai que falta faz ir no centro espírita, que falta faz fazer o trabalho de caridade, ai não sei o que, não sei o que. Aí pronto, vai passar esse momento, a gente vai voltar para a nossa vida real, aí é que vem a prova. E aí, tudo aquilo que você pensou, que você disse que ia fazer, que você ia se renovar, que você ia se melhorar, pronto, está dando oportunidade. Vamos lá ver se você realmente... Ou você, mais uma vez, utilizando a máscara do bom cristão, só estava se auto-enganando. Eu acho... Diga, minha querida. Tu tens uma reflexão excelente, né? É porque nós somos... Me perdoe se eu me ferir. A gente vive no quadrado, né? Na casinha. Né? Então, a gente muitas vezes não pensa nas possibilidades que a própria vida oferece. Então, a gente tem que sair da casinha, tem que sair da zona de conforto. Né? E isso que você colocou, para mim, pessoalmente, eu sinto isso também. Vamos fazer o quê? Né? Então, vamos atender alguém, vamos... eu não sei costurar, eu sou uma desgraça. Mal sei pregar um botão. Mas vamos entrar nas campanhas de máscara. Aqui a gente faz campanha de máscara, de jaleco, de cesta básica. Né? Então, vamos sair da nossa postura apenas de quem está com... ou de quem não sabe o que fazer, aquela coisa formal. Tem gente que está enlouquecendo porque não tem reunião mediúnica. Como é que pode? Então, isso que você colocou é muito bom. Gostei muito da sua fala. Né? Vamos sair dessa compreensão meio quadradinha e ver todas as possibilidades que nós temos. Na família. Aqui a gente pinta, tem dia de pintura mesmo, né? Pintura, cozinha, dança, tem dança também, né? Aqui, e aí a gente vai procurando, né? Ver todas as possibilidades que o tempo oferece. A gente está tendo tempo, coisa que a gente nunca tinha. Né? Orar uns pelos outros, acompanhar as situações, claro, né? Mas sempre com bom senso, serenidade e principalmente fé em Deus. É verdade. Sandrinha, no ponto 27, né, que Kardec traz na Gênesis, no 27 e 28, que ele começa a falar dessa geração nova, né? E ele diz que para que a Terra seja feliz, a humanidade, né, possa ser feliz, é preciso que nele só hajam espíritos bons. A época atual é de transição, né? Nós estamos vivenciando essa realidade. Então, que caracteres devem prevalecer para ser mais efetivo e menos doloroso essa passagem, para que possamos preparar a Terra para um futuro, né? Um futuro regenerado? Então,
O que é que você nos ajuda a trazer na prática, com tanta experiência que você tem aí sobre essa geração nova? E como é que nós podemos auxiliar essa geração também, não é? Que já está vindo, já vem vindo, né? Alguém está perguntando aqui se a dança é forró na sala com vassoura e roda. Não, é porque a filha é da área da dança, né? Aí ela, bora, mãe, vamos desenferrujar. Aí a gente faz alguns passinhos, né? Mas vejam bem, né? Eu entendo que esse processo é longo. Continuo dizendo, é longo o processo. Né? Eu uma vez perguntei a Divaldo, eu disse a ele que eu não conseguia entender essa nova era. Essa pressa do povo espírita dizer que a nova era está chegando. E ele disse que ia me explicar na palestra. E lá no meio da palestra ele disse assim, tem gente... Ele sou eu. Tem gente que consegue ver essa nova era, essa alvorada. Mas eu quero dizer que a alvorada começa no primeiro segundo após a meia-noite. E eu fiquei com a minha conclusão. Antes da alvorada, há uma longa madrugada. E nós precisamos ser luz para poder reverter essa madrugada. Então, pessoalmente, entendo que a minha primeira e grande contribuir para essa mudança, para essa alvorada, é em mim mesma. Começo lembrando do nosso nome do cordel, né? A paz do mundo começa em mim. Preciso me pacificar. Preciso pacificar as situações que estão no meu redor. Né? Preciso desenvolver mansuetude. E tudo isso vai envolver o quê? Leitura, oração, meditação, esforço. Esforço, que eu entendo que é a palavrinha-chave do espírita, é esforço. Então, esse esforço no bem, para que a gente possa chegar a esse mundo, conforme a pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, ou seja, depois de Kardec fazer toda aquela reflexão, todas as perguntas, todas as publicações, né, que ele fez antes da obra que foi o Livro dos Médiuns, ele fez para nós de uma forma muito importante, e a resposta dada pelo Espírito São Luís. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? É longa a resposta, vou ler só um comecinho. O bem reinará na Terra quando os espíritos que vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então, quando nós estamos conversando neste momento sobre o capítulo 18 da Gênesis, está lá, a nova geração. E tem gente que se complica para entender essa nova geração. Eu já me compliquei muito e talvez ainda esteja complicado. Mas eu entendo que somos 3 grupos nessa nova geração. Alguém já pensou? Já se colocou, somos... Vou justificar. Primeiro grupo, Kardec diz, os que virão de fora. Espíritos que virão, está lá bem claro, na segunda parte vai falar da nova geração. Aqueles espíritos que virão com o seu adiantamento, com o seu progresso já feito, fecundar as profundas modificações aqui na Terra. E eu digo que a gente precisa de ajuda externa, não precisa mesmo. Né? Então, esse grupo virá para que nós possamos ter esse momento, vamos dizer assim, de... Olha que agora, upgrade. Vamos precisar dessa ajuda externa, né? Mas tem o segundo grupo, que Kardec fala. O segundo grupo é daqui da Terra mesmo, somos nós, os comedores de rapadura, feijão verde, carne de soja, né? Nós, com uma característica, disposições morais para a transformação, para o processo de autoiluminação. Então, esse grupo, né, o segundo grupo, podemos dizer assim, é formado por aqueles que estão na busca da sua renovação.
Aí alguém pergunta, fala de fora daqui, fora do planeta? Sim, sim, Kardec coloca. São espíritos que estarão vindo de outros lugares, já poderão ter habitado na Terra, evoluído, né? Mas, sem dúvida nenhuma, de fora mesmo. E tem um terceiro grupo, esse eu demorei muito a identificar, tá? No escrito, no texto, que são aqueles que vão desencarnar e receber no plano espiritual todo um estímulo para poderem reformular as suas intenções, as suas disposições. Vão reencarnar e vão ingressar no segundo grupo. Olha aí, por quê? Porque são pessoas assim meio, talvez, desligadas, sem muita preocupação, por exemplo, com o próprio processo evolutivo, estão vivenciando uma experiência em que não tem um comprometimento, mas receberão sempre o apoio do plano espiritual no sentido da sua transformação. Reencarnarão e muitos deles, então, estarão, vamos dizer assim, aproveitando essa oportunidade. Então, didaticamente, 3 grupinhos. Primeiro grupo, os que vêm de fora, ou seja, os que já estão evoluídos, os que vêm fomentar desenvolvimento e progresso em todas as áreas. Segundo grupo, daqui mesmo, a tropa da terra, a prata da casa, os que têm uma vontade de renovação, ou seja, os que estão no esforço, nas disposições morais de transformação. Terceiro grupo, os que vão receber uma ajudazinha extra, né, do plano espiritual após a desencarnação para reencarnarem e buscarem se melhorar. Ou seja, não fica na nova geração quem não quer. Ok? Fica o convite. Maravilha, Sandrinha. E às vezes a gente fica achando que essa nova geração já seriam, né, os espíritos que viriam para a Terra e já estão evoluídos. E embora esses que você bem relatou aqui, que são os novos que vão vir e que a gente vai precisar acolher até auxiliá-los, né? Nessa nova fase da vida. Mas é importante... Só um adendo. Não confunda criança e só porque é muito inteligente com criança da nova geração. Tem um grupinho aí muito inteligente, mas tudo destrambelhado das emoções. Isso não é geração nova. O texto diz mesmo, disposições morais, inclinação ao bem, à fraternidade, compreensão já de Deus. Né? Então, não confunda criança elétrica, inteligente demais com nova geração. É um caminho, mas não é, vamos dizer assim, o perfil completo. Fica a sugestão, vamos reler o último item de A Gênese. Perfeito. Mas ainda reforça, né, Sandra, nessa colocação dessa nova geração, a necessidade de tudo isso que você já trouxe para a gente, né? Que é desse esforço permanente, desse olhar, quando a gente pensa, né, nessa autoanálise que tanto Joana nos fala, esse autoencontro, para que a gente possa entender aonde é que estão as nossas necessidades, porque às vezes a gente fica, como você disse bem, querendo que o outro mude, querendo, na família, né? Então, querendo que o marido mude, que a mulher mude, que o companheiro mude, que o filho mude, que a mãe mude, e aí a gente esquece do nosso processo de autodescobrimento, né? Então, nesse momento, nada mais forte do que a gente olhar para isso, para essa educação moral. Sandra, na sua experiência, tanto de educadora, como na educação espírita, como evangelizadora, o que é que você pode nos dizer, nos ajudar de forma prática, que a gente pode incluir no nosso dia a dia, que a gente pode exercitar no nosso dia a dia, para que a gente possa realmente nos harmonizar, porque Kardec começa dizendo, né, que o mundo de regeneração, ou o mundo melhor, será um mundo em que haja harmonia. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode, de forma prática, começar esse caminho? Olha, eu entendo que o caminho se faz ao caminhar. É uma frase conhecida aqui, pode ser a nós da área da educação, principalmente, né? Sim. E eu entendo, aí, trazendo um cancioneiro, que cada um de nós compõe a sua história.
Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Não existe receita. Eu acredito que o que existe é o processo de caminhar. E nós somos os grandes viajantes. Cada um sabe, né, a dor e a delícia de ser o que é. Ou seja, cada um sabe da sua sombra e das possibilidades de luz. Entendo com o Livro dos Espíritos que o primeiro grande passo é sempre o autoconhecimento. O autoconhecimento que vai nos dizer o que é que nós precisamos fazer. O que nos retém na retaguarda. O que é que dificulta o nosso avançar. Então, nós entendemos, não há receita, que o caminho é esse mergulho interior. Costumo usar uma expressão, publiquei inclusive um texto no Mundo Espírita, Jornal da Federação Espírita do Paraná. O texto chama-se O Deserto e Nós. Nós precisamos buscar o deserto. Esse deserto, inclusive o Rossandro tem também, no caso, ele tem um livro que é posterior a respeito do deserto. Sempre buscando leituras e o Salmo de Davi, que todos nós adoramos. O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. E aí eu fui buscar algumas informações sobre o Salmo e descobri que ele escreveu no deserto. Ele estava no deserto, ele estava sendo perseguido. Por isso que no fim ele diz que voltará à casa do Senhor por longos anos. Né? É muito interessante ver, e eu fiz uma rápida pesquisa sobre o sentido do deserto no Velho Testamento, no Novo Testamento. Jesus foi ao deserto, Paulo passou 3 anos no deserto. Né? Então o deserto é o autoencontro. O deserto é um mergulho interior, porque nós temos enquanto seres, hoje já, pelo menos, tocados, né? Chamados, vamos dizer assim, não sei se é convertido. Eu sempre digo que eu não sou convertida. Eu sou informada. Estou numa luta para me converter. Né? Então, a gente está sendo chamado constantemente, os convites do Senhor. Então, o mergulho é o primeiro passo. E a partir daí, nós vamos entrar numa caminhada cujos valores ou cujas entendo, estão presentes no Evangelho, de modo especial, esse Evangelho compreendido à luz dos princípios espíritas. Avançar sempre. Né? Então, diante do fracasso, do erro, do equívoco, seguir adiante. Esforço. Para mim, existem 2 palavras-chave dentro de toda a qualificação. A primeira é intencionalidade. Nós seremos muito cobrados e muito exigidos pela nossa intencionalidade. Significa pelo que nos move, né? Sentimentos, aspirações. E a segunda palavra, esforço. A gente conseguir aliar intencionalidade e esforço na direção dos valores do Evangelho, eu acredito que aí nós estamos no caminho certo. Que maravilha, Sandrinha. Ainda temos 10 minutinhos, se alguém queira fazer uma perguntinha à Sandra, embora sabendo que nós não podemos responder todas as perguntas, porque nós temos um tempo, só faltam 10 minutos, né? Mas se alguém queira fazer uma pergunta, estamos aqui nesses 5 minutinhos para que Sandrinha possa responder a vocês. Se eu não souber, eu peço a ela para responder, tá? Se a gente não souber, aí tá ruim, né, Sandrinha? Pesquisa. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Tem um bocado. Eu sei que alguém aí, muita gente perguntou se essas chamadas crianças da nova geração são as chamadas crianças índigo, cristais, eu digo, essas não são nomenclaturas nossas. Eu tenho tido muita dificuldade em palestras, seminários, porque há uma, vamos dizer assim, invasão dessas tecnologias em relação a nós. Né? Então, na verdade, a gente respeita as colocações de quem quer que seja, mas sempre quando nós falamos em crianças da nova geração.
e aquelas que a gente está evangelizando para ver se vai fazer parte mesmo, se vão fazer parte da nova geração a partir do nosso esforço, que isso é que é o mais importante, né? Verdade. Aí uma pessoa colocou aí o que os ansiosos devem fazer, Sandrinha. Meninos! Eu acho que é o seguinte, se for ansiedade demais, vai para aqueles grupos de apoio. Verdade. Grupo de apoio. Eu recebo o pessoal, psicólogo, amigo meu, aí eu saio mandando para o povo, né? Então, é uma situação difícil, porque a ansiedade, diz Joana de Ângeles, é próprio da imaturidade psicológica. Danou-se, né? Dona Joana é aqui mesmo. Então, ela diz que a pessoa imatura, ela tem angústia pelo passado e ansiedade pelo futuro. Então, ela dá para a gente, no livro, acho que é Vida, Desafios e Soluções, 3 palavrinhas importantes. Primeiro, paciência. Segunda, perseverança. Terceira, autocontrole. Então, é ela quem diz, eu não, viu? É ela quem diz. Quando eu estou ansiosa, Sandra, o que é que tu faz? Aí eu escuto música calma, relaxante. Entendeu? Então eu vou escutar You Raise Me Up, certo? Aí eu vou escutar as músicas do Pai Nosso, escuto muito canto cordel, o cancioneiro espírita, aí a gente respira, né? E eu gosto muito, já falei, já me revelei aqui de repetir o Salmo, que inclusive Escolhas de Luz canta de forma, né? Então, eu fico cantando, para controlar o Ceará. Mas que maravilha, Sandrinha. A gente não vai poder realmente responder todas as perguntas, né? Em nome da Federação Espírita Paraibana, nós agradecemos de coração. Você sabe que pessoalmente, em meu nome, né, eu agradeço, porque amo demais você, acho você maravilhosa, uma pessoa que traz, além do conhecimento, uma energia que nos toca profundamente o coração, né? Então, a Federação agradece a sua participação. Estou vendo aqui todo mundo dizendo, Sandrinha, só em ver você já valeu, que maravilha. Então, realmente é o sentimento, né, de tê-la como essa... Maravilha, maravilha. Eu sei fazer não, eu já treinei que só, não sei fazer não. Junta as duas mãozinhas e pronto. Não, a mão inteira. Os dedos, a mão, aí dobra os dedos. Dobra os dedos. Isso, agora dobra aí. Meu coração ficou achatado. Santa, tu é uma delícia. Olha só, então, em nome da Federação, nós agradecemos a todos vocês que participaram conosco. Queria que Sandrinha desse aí as suas palavras finais, para que a gente pudesse concluir, porque a gente sabe que o Instagram, tira a gente aí do ar, né? Então, vamos lá. Eu aprendi essa também, não sabia. O que eu gostaria de dizer é agradecer a confiança, Marco Lima, a equipe aí, você, marido, esposo, todo mundo, pela confiança em me chamar, né? Meu juiz, às vezes, ele fica meio perturbado. Mas a gente vai caminhando, a gente vai na luta, né? Estou caminhando, estou na estrada. Gostaria de dizer a você que me escuta nesse momento, que está ansioso, atacado, nervoso, né? Você que trabalha na área da saúde, você que está com 3 filhos dentro de casa, não sabe o que fazer, né? Que você vai ter que se reinventar. É o que eu estou procurando fazer. Eu estou com uma neta há 30 dias de recolhimento social. Ai, que delícia, hein? É delícia, vem. Entendeu? Com aulas online, que essas escolas enlouqueceram. Mas vamos lá. Então, você que está na saúde, você que está com o seu familiar doente, todos vocês, vamos confiar. Vamos alimentar um pensamento positivo em relação a essa fase. Eu me lembro do Chico desesperado pedindo a Bezerra para interceder a Maria Santíssima, e depois de uma semana que ela fez de propósito, Bezerra disse qual foi a mensagem que ela mandou para ele, que estava louco, ansioso, Chico ansioso. Né? E ela mandou dizer para ele, isso também vai passar. Então, convido a todos vocês, convidando a mim primeiro, nesse exercício de fé, de confiança em Deus, e essa certeza vai passar, e vamos fazer o melhor enquanto